muito boa noite a todos. Estamos em mais um programa Alfredo Scaff Convida e hoje com um tema da mais alta relevância que, na verdade, nos atinge a todos, a questão tributária no Brasil. Todo mundo paga tributo, todo mundo paga taxa, contribuição de melhoria, todo mundo que consome alguma coisa tem um tributo embutido e nada melhor do que um especialista em direito tributário, de um escritório renomado no Brasil, Brasil Salomão e Martins, para estar aqui conosco, meu amigo Marcelo Salomão. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Alfredo. Prazer estar conosco aqui. Prazer é todo meu. Marcelo, como é que está o escritório? O escritório é muito antigo, muito experiente, consta na Exame como um dos melhores escritórios do Brasil na área, um escritório que está desenvolvendo a governança corporativa. Conta um pouquinho do escritório, como é que ele está desenvolvendo a questão humana interior e o trabalho eficaz fora do escritório. Verdade, Alfredo. O escritório está com 45 anos, fundado pelo meu pai, que felizmente, Brasil Salomão, que está ativo, um workaholic tremendo. Começamos em Ribeirão Preto, hoje estamos em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, Franca e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A ideia foi, sim, nacionalizar o escritório, mas também nós temos definidos pela nossa gestão, pela nossa governança, que nós queremos nos manter desse tamanho. Hoje o escritório tem 107 advogados e, pelo nosso planejamento estratégico, nós não queremos ser um escritório que tenha mais do que 130, 140 advogados. Sede é Ribeirão. Eu sou de Ribeirão Preto. Matriz é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Hoje eu sou presidente do escritório, mas fico no escritório de São Paulo. Sim. Então, a minha responsabilidade é a unidade de São Paulo, a minha vida acadêmica é na unidade aqui em São Paulo também. Então, eu tenho vivido muito mais em São Paulo, sinto muita saudade de Ribeirão, mas me adaptei bem a essa terra onde as coisas acontecem. É verdade. Marcelo, a questão tributária, ela tem sido objeto de campanhas políticas, tanto no universo municipal, estadual, federal, mas a gente percebe que a Constituição, ela nos dá um sistema tributário muito claro, mas quando ele vai afunilando para as instruções normativas, para a questão estadual, municipal, quando se dá muita liberdade para o legislador e uma caneta de decisão muito forte no executivo, a impressão que passa à população é que está sempre uma coisa muito embaralhada. Quer dizer, é isso mesmo que está acontecendo, o sistema ainda é muito complexo, muito complicado, porque no primeiro mundo a gente percebe que os governantes fazem muita força, muita determinação para simplificar o sistema. Você enxerga no Brasil querendo simplificar o sistema? Por mais que nós tenhamos União, Estados e municípios, dá para simplificar? Estão fazendo isso? O primeiro passo é o que você colocou. A Constituição é muito clara na parte tributária. O problema do Brasil não é a Constituição. Sim. O problema do Brasil é o que você disse. São as normas infraconstitucionais. É a hora que a União, Estados e municípios começam a disciplinar as matérias. Além disso, no Brasil, Receita Federal quer falar de tributos, a Receita Estadual quer falar de tributos. Então, tem uma série de instruções normativas e portarias querendo criar obrigações tributárias para as empresas do Brasil, para o cidadão brasileiro. Quando, na verdade, meu caro, portaria é a ordem do dono do prédio para o porteiro. É verdade. E aqui no Brasil que é da ordem tributária. Então, o sistema do Brasil tributário é elogiadíssimo, o sistema constitucional é elogiadíssimo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se você pegar a doutrina alemã, a doutrina espanhola, que são consideradas hoje as melhores tributárias do mundo, falam que o nosso sistema constitucional tributário é bárbaro. O que eles ficam apavorados é a hora que analisam as leis infraconstitucionais. Essas são as que criam os tributos inconstitucionais. É tão complicado que nem combina com a facilidade constitucional. Exatamente. A clareza constitucional. Exatamente. Então, a solução seria mexer na Constituição? Não. A solução seria respeitar a Constituição. Então, como o Legislativo não respeita a Constituição, e não adianta porque não respeita, lamentavelmente o Brasil é o país que tem mais normas tributárias declaradas inconstitucionais no mundo. Isso é muito triste, porque evidencia uma despreocupação total do Legislativo com o cidadão que o elegeu. Porque até declarar inconstitucional, houve um debate, provocou-se o judiciário, tem um custo. E esse custo Brasil, Marcelo, que eu gostaria que você comentasse, o custo Brasil, tudo que a gente compra, todas as coisas que no Brasil são caras, que no exterior são de um preço mais justo, tudo vem disso. Porque existe um custo Brasil. As empresas que estão pagando muito tributo, que estão discutindo muito tributo, o que na verdade elas fazem? Elas passam todo esse custo delas para o produto final. E quem é que está pagando o produto final? Os consumidores, Sempre. Que não sabem o que está acontecendo nessa cadeia lá atrás. Sempre. Então a minha pergunta para você é o seguinte, a quem interessa tanta discussão
A gente aqui estava discutindo com o presidente do Tribunal de Justiça, há uns programas passados, e ele disse o seguinte, você me confirmou isso, 70% das ações de execução no judiciário são da União, são do governo, estados e municípios. Até quando isso? Isso é uma pena. Na verdade, nas cortes superiores, salvo engano, hoje 70% dos recursos que nós temos em STJ e Supremo são recursos da Fazenda do Estado, da União, dos municípios. Ou seja, discutindo tributos que já foram declarados inconstitucionais. Isso é o cúmulo do absurdo. Não sabe perder. Então, exatamente. Então, se imagine lá aquela época de empréstimo compulsório. Poxa, quantos anos para devolver? Se isso aqui, efetivamente, um governo sério, foi declarado inconstitucional, o dia seguinte, vá até a Receita Federal buscar o que é seu. Exatamente. É assim que funciona em país sério, porque aqui, o cidadão, quando atrasa um dia, ele tem que recolher o tributo corrigido e com multa. É assim que é cobrado. Ora, se foi cobrado... Agora, para isso, nós precisamos de um poder judiciário mais ágil. Sim. De verdade. De verdade. O cidadão paga um tributo muito caro para fazer cumprir. Então, tem que ter um poder judiciário independente. Eu gostaria muito de ver um Supremo Tribunal Federal absolutamente independente. E não parecer só independente, exatamente, né? Ser exatamente independente. Então, pouco importando se ele foi indicado por que presidente foi, pelo governo que está nesse momento, mas tem que ser independente, Sim. Tem que fazer cumprir a Constituição. E tem que ter um poder judiciário ágil, independente se a decisão é a favor do contribuinte ou não. Então, hoje tem parado no Supremo diversas questões tributárias que certamente devem ser decididas a favor do contribuinte e simplesmente o Supremo não decide. Não faz sentido. E que com uma decisão, quer dizer, uma turma decide de uma forma tão clara que acaba atingindo milhares de processos que vão ser beneficiados com a mesma decisão. Exatamente. E com isso, para quem não está no dia a dia, não faz ideia de quanto isso é importante para empresas. As empresas fecham, as empresas deixam de pagar fornecedores, deixam de pagar seus funcionários, deixam de pagar tributo. Quer dizer, o brasileiro, por natureza, ao contrário do que já se disse, ele é um grande pagador de tributo. Está aí, nós estamos batendo recorde de arrecadação. Recorde de arrecadação. Mas não tem recorde de contrapartida, não tem. Cadê o retorno? Não tem. Nós continuamos sem retorno. Não tem. Não, e as empresas, como disse do Custo Brasil, né? Algumas empresas fecham, outras empresas demitem em virtude desse ciclo vicioso. Quer dizer, é o fruto da árvore envenenada. A árvore está envenenada, não adianta você irrigar ela já está envenenada, ela vai dar um fruto venenoso, né? Você vai... Quer dizer, é um ciclo vicioso, uma coisa errada vai puxando a outra errada. E por quê? Porque está se discutindo uma execução fiscal, está com bem penhorado, está com uma indisponibilidade de bens, não pode usar o dinheiro assim, não pode pegar um empréstimo bancário. Quer dizer, isso tudo vai contra o desenvolvimento de um país. Vai. E aí... A minha pergunta é, eu não consigo entender, doutor Marcelo, a quem isso interessa. Isso não interessa nem a fiscalização, nem ao contribuinte, e muito menos ao governo, porque o governo, se tivesse um sistema mais simples, arrecadaria mais. Para a advocacia, não seria melhor um sistema mais simplificado? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Porque algumas pessoas acham, doutor Marcelo, que o advogado ganha com um sistema perverso. A gente precisa esclarecer isso. É ao contrário. Quem pensa assim está absolutamente equivocado. O advogado quer resolver a lide. Na verdade, hoje, a morosidade do judiciário é tão grande que todo advogado, pelo menos acredito eu, ou essa é a linha que nós defendemos no escritório, é tentar evitar a lide. Sim. Né? Então, hoje, a advocacia melhor do mundo é a preventiva. Preventiva e a consultiva. É a consultiva. Sim. Não tem a menor dúvida. Por conta da morosidade do judiciário. Não tem a menor dúvida. Pena é que, culturalmente ainda, há essa falta de agilidade por todas as partes da justiça. Então, por exemplo, a procuradoria. Uma empresa, quando oferece um bem imóvel para oferecer em garantia, hoje é uma dificuldade tremenda da Procuradoria aceitar. O que ela Parece um fantasma. O que ela fala, não, eu quero dinheiro. Sim. Sabe por quê? Porque eu sou aqui do estado de São Paulo e esse imóvel que estão me oferecendo, embora exista, seja idôneo, sem nenhum débito, ele está em Santa Catarina. Aonde está a vedação? Eu tenho a boa-fé, estou apresentando o imóvel, e aí sabe o que ele pede? Quero pagar. Quero pagar. Sabe o que ele oferece? Eu quero dinheiro. E vai na penhora online da empresa, e se isso é no dia 5 do mês, os funcionários sempre ficam sem receber. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos daqui a pouco com o Dr. Marcelo Salomão, falando sobre a questão tributária nacional. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar, para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele.
voltamos com o Dr. Marcelo Salomão, advogado tributarista. Dr. Marcelo, nós acabamos de falar de vários problemas que acontecem e a população, como a gente estava conversando, ela acaba, diante dessa complexidade tributária toda, acaba não entendendo todos os problemas que estão por trás de um preço alto de qualquer produto. Há várias campanhas para se colocar a tributação nos produtos, isso não colou, foi para o supermercado, acabaram tirando, e ninguém sabe quanto paga de tributo. Determinados produtos de limpeza é um tributo, alimentos é outro, alguns estados extinguiram isso. Como é que a gente pode solucionar e dar mais autonomia num país continental como o Brasil? Porque o Brasil é um país que é regido por uma legislação federal. A legislação federal, tributária principalmente, é constitucional e federal. Não seria melhor cada estado, peculiarmente, tratar as questões internas numa legislação estadual mais clara e que atraísse investimento? Quer dizer, os estados muitas vezes ficam nessa guerra fiscal, entre aspas, né, que acaba nunca dando certo porque eles não entram num acordo, precisa do acordo dos 27 estados, e o investimento estrangeiro, o investimento do empresário, fica à mercê de uma legislação federal, que é muito distante, né, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Acre, de Rondônia. Como é que o senhor vê que a gente pudesse, juridicamente, de uma maneira documental, de uma maneira célere, resolver esse problema de trazer um pouco mais localmente a questão tributária? É possível isso? Na verdade, o melhor caminho, Alfredo, é que o ICMS fosse um tributo federal, como é o IVA nas outras federações. Então, na linha do que você está dizendo, se for deixar para cada estado legislar do seu jeito, o ICMS, é o que gera a guerra fiscal. Então, como na Federação Brasileira os estados têm a competência de instituir o ICMS, Sim. Se deixar para cada um do seu jeito, é isso que gera a guerra fiscal. Sim. É por essa razão que a Constituição diz que para dar benefício nesse tributo, tem que ser uma regra nacional. Só que, lamentavelmente, hoje, a regra diz que tem que haver unanimidade entre os estados. Exatamente. E essa aí, é a dificuldade. Obviamente, não vai haver nunca essa unanimidade. Nunca. Aliás, já se disse que toda unanimidade é burra. Então, o que podia se pensar é nessa alteração e pensar numa maioria de votos. Até porque, para se mexer na Constituição, não precisa de unanimidade. Por que mexer numa regra de benefício de ICMS? Exatamente. Eu precisaria. Então, o primeiro passo para acabar com guerra fiscal, no meu modo de ver, é acabar com a questão de unanimidade para benefício no ICMS. Acho que isso já mudaria muito. Até porque São Paulo não pode ter o mesmo peso do voto de Roraima. Não estou querendo diminuir nenhum estado, mas São Paulo é metade do Brasil. Como é que o voto de São Paulo, do secretário da Fazenda, depende da unanimidade do secretário da Fazenda de um estado que não tem atividade produtiva? Olha, eu não diria nem de peso, mas eu digo de interesse mesmo. Interesse. Porque se um lado nós somos aqui altamente produtivo, nós vamos precisar de quem consome. Sim. Então, esses interesses é que têm que ser conciliados. Agora, o que eu mais digo, Alfredo, de verdade, por que eu falo que não precisa de reforma constitucional, precisa só de vontade política? Vamos lá. Precisa mexer na Constituição para baixar o IPTU? Não. Precisa de vontade política do município. Sim. Precisa mexer na Constituição para baixar o imposto de renda? Não. Aliás, o imposto de renda, o correto no imposto de renda seria ter pelo menos umas 10 alíquotas. Umas 10 alíquotas. Até porque o presidente da República pode fazer isso num ato executivo. Não, na verdade, para o imposto de renda teria que ser uma lei. E acho que toda vez a gente deve lutar muito, Alfredo, para que as mudanças tributárias sejam por lei. Mas o presidente da República pode propor essa mudança. A proposição livremente. Sim, para que isso vá para o Congresso seja aprovado por lei. A iniciativa, sim. Agora, de qualquer forma, até vai naquela linha de vamos parar com portaria, vamos fazer tudo por lei. Agora, como é que pode, num país como o nosso, que a gente tem tantas receitas diferentes, ter só três níveis? Isso é injusto. Isso deixa de respeitar. A nossa Constituição fala para que seja o quê? Progressivo. Sim. Eu não posso dizer que é progressivo tendo só 3 níveis. Não conseguiram atingir a progressividade. Exatamente. Por isso. Para atingir a progressividade, eu coloco 10 alíquotas. Sim. Então, veja, a Constituição é ótima. Quando ela dá a regra, fica mais justo. Fica progressivo de verdade. Quando eu sou progressivo de verdade, eu de verdade tributo mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Sim. E isso é respeitar a igualdade. Então, veja, a Constituição dá os nortes, seja progressivo, respeite a igualdade. Agora, a lei, quando vem e institui, é ela que não respeita. Então, se no nosso ICMS viesse uma ordem máxima, dizendo que a alíquota máxima de ICMS no Brasil fosse, por exemplo, 7%. Pronto. Eu estou pegando uma alíquota que é a alíquota média, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, para imposto que atinge o comércio. Porque tem isso também, né? E você atrairia muitos mais pagadores. Os pagadores seriam mais claros, mas se apresentariam como pagadores. Há uma grande diferença do sonegador e do inadimplente. Sim.
Uma coisa é aquele que deve 100 e declara que deve 10. A outra coisa é aquele que deve 100, declara que deve 100, quer pagar 100, mas não tem como pagar 100. Sim. Pela situação do país, pela crise, pelo custo tributário, o que você disse. Às vezes esse custo tributário, e não só o custo tributário, a burocracia, a dificuldade tributária, onde às vezes a própria Receita Federal não sabe informar o procedimento a fazer que ela criou ontem para que eu cumpra hoje. Então, essa burocracia tributária, às vezes me coloca numa situação de inadimplente. Sim. Eu cumpri as regras da forma que eram ontem, mas hoje mudou. Então, há uma situação diferente, que me coloca numa inadimplência com multa, que me deixa sem certidão para participar da licitação. E aí eu quero oferecer uma garantia, a Procuradoria fala, não, eu quero dinheiro, me dá uma penhora online. Quer dizer, há um sistema que precisa, sim, de uma maturidade maior de quem representa o Estado, para que o Estado veja o empresário não como bandido, como ladrão, como quem alimenta essa nação. Exatamente. Como quem alimenta essa nação. Você me falou uma coisa agora muito importante, eu acho muito agressiva com relação a quem produz. Penhora online contra o empresário, uma agressividade tremenda. Porque o empresário, ele tem funcionário, ele tem folha de pagamento, ele recolhe tributos. Sabe, penhora online, assim, é muito imediatista para uma discussão tributária. E o princípio da continuidade da atividade empresarial foi para o lixo. Quer dizer, a Judiciária precisa entender das dificuldades do empresário e, se não tiver má fé, precisa trazer para a discussão. É isso. Porque uma coisa é aquilo que você falou, é o sonegador. O sonegador é um tipo de pessoa. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Outra coisa é o empresário com dificuldade que está discutindo determinada coisa. A discussão, ela precisa, obviamente, gerar uma facilidade para esse empresário. Ele não está discutindo de má fé, ele está discutindo o que ele acha que é correto. E como você disse, que o judiciário julgue rápido para que ele pague. Se for devido. Se for devido, que ele pague rapidamente. Se for devido. Agora, doutor Marcelo, sabe o que eu acho que mais incomoda na questão do sistema tributário? Eu queria que o senhor comentasse, é a questão do consumidor final. Porque, como o senhor disse, vamos imaginar o seguinte, o holerite de uma pessoa física hoje. Qualquer imposto de renda da pessoa física, 27,5% na fonte. Aí de R$100 sobe a R$ 72,50. Aí ele vai no supermercado, o imposto está na comida. Já comeu um pouco mais do dinheiro dele. Aí ele vai abastecer o carro, tem o imposto na gasolina. Aí ele compra uma passagem aérea, tem o imposto na passagem aérea. Esse imposto em cascata não é de 27,5%, ele chega a 50%. Então nós estamos num estado socialista, né? Nós estamos no Canadá de mentirinha. Porque o Canadá recolhe 50%, mas entrega tudo. Entrega escola, hospital, boa polícia, assistência ao idoso, hospitalar ampla. Como é que nós chegamos numa carga tributária quase 50% sem contrapartida? Como é que o governo tem coragem de não esclarecer à população o seguinte, olha, eu não estou retendo só na fonte seu imposto. Tudo que você gastar que sobrou, vai incidir imposto também. E vários impostos, né? Municipais, estaduais, federais. Isso é uma problemática muito grave, porque precisa muita vontade política para resolver isso, para simplificar isso. São duas coisas, né? Realmente, as fontes de incidência tributária no Brasil são várias, mas são as comuns no mundo inteiro. O problema são as altas alíquotas. Sim. Então, incidir uma alíquota de ICMS que vai pegar a cadeia produtiva, mas que essa alíquota possa chegar a 25%, 27%, não tem cabimento. Não tem. Né? A Constituição diz, olha, o ICMS tem que ser seletivo. O seletivo diz que, quando for essencial, a alíquota tem que ser mais baixa. Sim. Pois é, mas a alíquota para energia elétrica, em alguns estados é 25%, em alguns é 27%. Por quê? Energia elétrica não é essencial. Que pessoa que vive sem, que empresa que vive sem, combustível, 25%, 27%. E muitas vezes em cascata. Exato. No ICMS, como ele é não cumulativo, aí ele perde o efeito cascata. Mas se você já joga de qualquer forma, vai repassar para o consumidor final 27,5%. Sim. Inevitavelmente, porque isso tudo é repassado. Ele pode não ter o efeito cascata, mas ele é repassado. Vai chegar a 27,5% no bolso do consumidor final. Então, volto a dizer, o que a Constituição disse? Seja seletivo. O que faz a lei do Estado? Joga 27%. O problema não é a Constituição, volto a dizer, é a vontade política. Então, aquele órgão, aquele CONFAS, que quando devia dar benefício, se tivesse uma limitação, ICMS no Brasil é 7%, o limite é 7%, e o mínimo é 3%, ficava tudo nessa margem. E a gente começava, então, há soluções. Então, óbvio que eu estou dando uma genérica aqui, mas se quisesse resolver mesmo, chame 10 grandes professores de tributário,
para resolver a questão E está cheio tributária. cheio de jurista da área tributária querendo resolver. Cheio de juristas, porque o país precisa sair desse gargalo. E precisa dessas pessoas que querem o bem do país. Claro, precisa sair desse gargalo. E outra parte é realmente diminuir essa burocracia. Sim. Diminuir essa burocracia não faz sentido. É norma atrás de norma, criando obrigação atrás de obrigação, que nem os órgãos tributantes sabem o que tem que fazer. Então, isso mata o empresário, que tem que aumentar o seu custo, contratar mais empresas, gastar mais programas, mais softwares, que em vez de modernizarem, eles simplesmente agravam a situação do empresário. É verdade. Já voltamos depois do intervalo. Doutor Marcelo, os tribunais administrativos que julgam as causas administrativas antes do judiciário, eles são de pouco conhecimento da população, mais da classe jurídica, de quem opera o direito, especificamente na área tributária. Eles ajudam, eles dão celeridade ou algumas vezes eles atrapalham o andamento? Olha, eu sou alguém que milita muito em tribunal administrativo, sempre respeitei muito o tribunal administrativo e acho que uma das soluções para a gente melhorar a vida tributária no Brasil é que haja um processo administrativo de verdade no Brasil. Fortalecido. Fortalecido. Então, se os tribunais administrativos tiverem independência absoluta para decidir na esfera administrativa, olha, não, o Estado está cobrando de forma equivocada esse tributo, não leve essa demanda ao judiciário, porque você vai sobrecarregar o judiciário, vai gerar uma demanda que o Estado vai perder e vai gerar uma sucumbência contra o Estado, que o dinheiro vai sair da coletividade contra essa pessoa. Não, o Estado ajudando o próprio Estado. Exatamente. Então, um tribunal administrativo, ele é de uma excelência para a coletividade, de uma excelência para o Estado. Mas tem que ser independente, né? Tem que ser, para isso ele tem que ser imparcial, para isso ele tem que ser independente. O Tribunal do Estado, o TIT, em São Paulo, o Tribunal de Impostos e Taxas, já foi considerado um tribunal escola aqui pelos grandes professores que teve. Sim. Vejo o TIT passando por um momento de reconstrução, tentando recuperar esse prestígio, tomara que continue nessa linha, que vem tentando a sua reconstrução. Vejo com muito bons olhos o momento do CARF, que é o nosso do Tribunal Federal. Conheço alguns outros tribunais estaduais que respeito muito. Vejo com pena que os tribunais administrativos municipais ainda são muito poucos. Aliás, em Ribeirão Preto, para que você tenha ideia, extinguiram o tribunal administrativo, que é uma vergonha. Uma cidade do porte de Ribeirão não tem um tribunal administrativo. É o medo da verdade, né? Agora, vejo. Não se pode extinguir um tribunal que é composto de pessoas que querem o bem da cidade. Não, né? E outra, agora qualquer cobrança que o município de São Paulo, de Ribeirão Preto fizer sem ter a corte administrativa pode virar nulo no judiciário. Isso é contra o Ribeirão Preto. Agora, mais que isso, olha que interessante. Na França, a força do administrativo é tanto que existem alguns assuntos que a competência é só do administrativo. Eu nem posso levar ao judiciário. É tão verdadeiro Palavra isso, final. É tão verdadeiro isso que não se quer sobrecarregar o judiciário. Então, se a nossa reclamação de que o judiciário está sobrecarregado é verdadeira, qual a solução? Vamos dar um tribunal administrativo tributário de verdade, porque os julgadores administrativos, você bem sabe, eles têm conhecimento técnico. Nem sempre é possível ao juiz, pelo formato no Brasil hoje, que o juiz, por exemplo, o juiz estadual, quando assume a condição de juiz em primeira instância, que ele tenha conhecimento profundo e tributário. Ele não conhece todas as Isso matérias. não é culpa do ele juiz, não é ele obrigado não tem como, a conhecer. ele não é obrigado, e pelo sistema não é assim. Já o julgador administrativo é condição sine qua non que ele seja profundo conhecedor. Só faz aquilo. Que ele seja especialista. Então, há condições, e a gente assiste isso, de ótimos julgamentos na esfera administrativa. Portanto, você entrou num ponto que eu sou o grande defensor. Os tribunais administrativos tributários, se nós tivermos eles com total independência, nós vamos ter uma melhora no sistema tributário brasileiro gigantesca. Mas precisa de independência e, para isso, os estados têm que ter coragem. É verdade. Precisa ter coragem e vontade política de instituir isso e confiar. Nomear pessoas que se possam confiar como julgadores para dar celeridade, do pagar ou não pagar. É isso mesmo. Mas a história mostra, né? Isso aconteceu no TIT também. Quando o TIT começou a ter muita independência, o governador não teve dúvida.
começou a querer reverter decisões do Tite de forma arbitrária e os grandes juízes professores E esse paralelo que você está fazendo é tão verdadeiro, é o paralelo da justiça comum com a arbitragem e a conciliação. A arbitragem e a conciliação só tende a ajudar o judiciário. É claro. Mas os próprios juízes têm que ser a favor disso. Entendo. Para chegar às demandas que realmente interessam, quer dizer, que a conciliação não possa pegar. Você não vai pegar uma demanda de conciliação, uma falência de uma empresa. Obviamente que tem que ir para o judiciário. Claro. Agora, uma cobrança de luz, uma coisa pequena, um juizado especial que seja feito por conciliador, você acaba aumentando a demanda e desafogando o judiciário. Nós vamos para o último intervalo, já voltamos com a palavra final do Dr. Marcelo Salomão. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos para o nosso bloco final do programa com o Dr. Marcelo Salomão, advogado tributarista, especialista, presidente do Escritório Brasil Salomão e Mates, com sede em Ribeirão Preto, um dos maiores do Brasil hoje. Dr. Marcelo, foi uma aula de direito tributário que nós tivemos e a pergunta final minha é o seguinte: se a gente pode esperar do Brasil um país que tem tanta riqueza, que tem um povo tão maravilhoso, um país continental, com tudo para crescer, se nós teremos um dia um sistema simplificado, que a população possa saber o que está pagando, de forma simples, objetiva, unificado e que isso seja repartido entre os municípios, estados e a federação de uma forma mais justa. É possível que isso aconteça? Eu acredito que sim. O prazer foi meu de estar aqui. De verdade, eu acredito que sim, Alfredo. Eu sou um otimista por natureza e, na verdade, depende só da gente. A cada eleição que vem, nós estamos aí num momento de eleição, é lembrar que quem faz as leis, quem cria os tributos, é o Poder Legislativo. E quem coloca o legislador lá somos nós. Sim. Então, de verdade, é lembrar, o momento que está ruim. As legislações que estão aí estão ruins. Os tributos continuam sendo inconstitucionais. A carga continua pesada, as obrigações continuam além da conta. Ou seja, vamos pensar, na hora de votar, vamos pensar se o que está aí merece ficar aí. Vamos começar a consultar melhor, olhar melhor o que tem. Eu acredito sim, Alfredo, eu acho que há uma tendência de melhorar. O Brasil vem se enriquecendo culturalmente, o Brasil vem aprendendo. O fato da informação hoje ser globalizada nos permite ver outros países que estão evoluindo, olhar para o lado e olhar, por exemplo, um Chile e ver como uma economia do lado do nosso, de um país tão menor. Que tinha todos os problemas que o Brasil tinha e conseguiu consertar de uma maneira muito rápida. Fazem é quase dar isenção de todos os tributos para reconstruir, para que os empresários possam continuar pagando funcionários para que possam reconstruir. Tem jeito, é só ter vontade política, eu acredito plenamente. Com certeza. Essa questão do voto é muito importante, eu peço que você reflita nisso, porque se você votar num palhaço, se você votar naquela pessoa que está fazendo brincadeira em campanha política, ela vai legislar para você e o tributo vai ser uma palhaçada. Então não faça isso. Isso que o Dr. Marcelo falou é muito importante. Nós temos que botar no legislativo aquelas pessoas que têm valores sociais, que conheçam o país, que conheçam o desenvolvimento do Brasil e que tenham capacidade de legislar com responsabilidade. Agradeço a sua presença, a sua audiência e voltamos na próxima segunda com mais Alfredo Scaff comigo. Muito obrigado.